Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast Empreendedor. E nesse podcast a gente faz uma espécie de mastermind, ou popularmente conhecida como uma troca de ideias. Com o mundo conectado, a gente costuma muito ver o palco das pessoas na internet, mas aqui a gente vai falar sobre bastidores, histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que ela é na internet, é o que você é de fato. E eu tô aqui hoje para falar de um tema muito especial, com uma convidada também muito especial. A gente vai falar sobre inteligência emocional, sobre crenças limitantes e até comportamentos vencedores, como você consegue fazer para diminuir alguns ou substituí-los, né, por comportamentos melhores. E agradecer aí o patrocínio da Fornexus Produtora, que está tornando esse sonho possível, né, esse bate-papo aqui possível para a gente. Ela é mãe de 2 filhos moços, já criados, já grandes, ex-dona de agência de publicidade, já treinou mais de 100 mil pessoas pela América Latina, Master Coach Trainer Select do time da Febracis, acredito que seja o maior, né, Instituto de Coaching da América Latina, especialista em perfil comportamental, franqueada da Ultra Coffee, investidora serial, investe em agro, construção civil. Ela é 1001 utilidades. Pensa numa mulher que é um poço de conhecimento. Eu estou aqui com Kelly Rodrigues. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado Henrique. Mais do que um bate-papo sobre poço de conhecimento, é um poço, vamos fazer um bate-papo aqui de um poço de ação, né? De coisas que a gente já fez, de coisas que a gente já viveu, de bens que a gente já passou. Então, acho que é por aí. Um prazerzaço estar aqui com você. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, né? Além de poder trabalhar com você, ser sua amiga, amiga da sua esposa, da sua família. Muito orgulho para mim mesmo ter a sua amizade na minha vida. Obrigada. Com certeza, e obrigado você, porque quando eu comecei lá na minha jornada, você era uma das pessoas assim que eu olhava e falava: caraca, que mulher sensacional, trabalhadora, arrastava, né, arrasta multidões por onde passa, contribui, agrega demais, e fazer parte aí do hall de amigos, né, que a gente se conheceu aí, começou pela questão profissional e agora a gente é amigo também na vida pessoal. Queria que você começasse, Kelinha, compartilhando a sua história através de uma frase que você gosta bastante, né, que até está ali nas suas redes sociais, que é: a abundância é uma escolha. Por que isso faz tanto sentido para você? Por que você fala disso? Bom, hoje eu vivo isso, né? Eu vivo para ajudar as pessoas a acreditarem para aquilo que elas foram feitas, que é para viver abundância, né? João 10:10, né? Vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, eu creio muito, muito fortemente nisso, e isso é o alicerce da minha vida hoje. Que ninguém merece ter um casamento nota 2, um financeiro nota 3, um social nota 5. Se existe um 10, ele é um 10 que foi feito por Deus para você viver. E é lá no 10 que tem a abundância, que tem o casamento na plenitude, a vida em família em plenitude, a vida social em plenitude, o financeiro, né, em sua maior representação, né, ganhar sempre muito para pagar tudo que você precisa para custear o estilo de vida que você acredita que é o que você merece ter, e sobrar muito para investir, construir sua liberdade financeira, doar, abundar, né? Então, a palavra é abundância. Com certeza, é em cima disso que eu pilarizo hoje todos os meus passos, as minhas escolhas, as minhas decisões. Maravilha. E como que foi o início da sua vida, da sua jornada, quando na infância? Foi sempre abundante assim? O que aconteceu? Compartilha com a gente aí para a galera te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Não era a abundância como eu a conheço hoje, mas sempre foi abundante. Olha que interessante isso, né? Eu venho de uma família muito simples, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, e a minha família, hoje eu sei que era uma família muito humilde, né?
A gente morava numa casa muito simples, mas eu não tinha referência de uma coisa maior que aquilo. Então, para mim, aquilo era abundância, porque tinha amor, tinha a vida em família, tinha alegria, tinha tempo de qualidade. Então, aquelas crenças que a criança tem que viver, de pertencimento, de importância, de conexão em amor, de limites e de autorresponsabilidade, os meus pais, dentro da falta de abundância, né, que eles viviam financeira, eles entregaram para mim. Então, eu vivi essas experiências, né? E é óbvio, eu tinha uma prima que tinha uma vida financeira superior à nossa. E aquilo, para mim, foi... Opa, peraí, tem alguma coisa que é um pouco melhor do que eu vivo aqui. Tem uma comida que é melhor, tem uma roupa que é melhor, tem umas férias que eles vão para um lugar melhor que o meu, tem uma escola que ela frequenta que parece ser mais legal que a minha, mais interessante que a minha. E eu sempre fui curiosa. E aí, essa experiência de ter esse contato com algo maior, muito diferente de hoje em dia, que você vê tudo na internet com muita facilidade, se você não tivesse essa referência próxima, você não... Era mais difícil sonhar com algo a mais, né? Sonhar com aquilo que você nunca teve contato. Como você vai sonhar, né? Exato. Então, essa minha prima, essa família, né? Minha tia, eu tenho muita gratidão, porque foi a faísca que me fez entender, opa, tem outras coisas. E eu quero olhar, eu quero conhecer, né? E a partir daí eu sempre fui buscar, sempre deixa eu ver como que não é, onde eu posso ir, onde eu não posso. Mas assim, o que eu gostaria de deixar aqui registrado é que a abundância, ela existe em todos os níveis, né? Ela está dentro de você. Tem pessoas que elas têm só dinheiro, elas são tão pobres que elas só têm dinheiro, então elas não são abundantes. A abundância, ela tem a ver com uma sistematização. São 11 áreas da vida. E você tem que... a abundância acontece quando você tem uma plenitude dentro dessas 11 áreas, consegue entende? chegar num ponto de equilíbrio, né? Exato. Que é talvez a busca que todo mundo né, tem, ou que alguns têm consciência e buscam, outros nem têm noção de que... Acho que a maioria nem tem noção, né? Exato. Dessas áreas todas. Mas né? é simples até de a gente entender o que é o sistêmico, né? Não existe como, por exemplo, uma família que enfrenta uma grande escassez financeira, ela está sempre feliz e harmônica. Vai refletir no pilar parentes, conjugal, filhos, né? Então, quando você fala de abundância, você fala de, eu preciso crescer o meu pilar financeiro, porque isso também reflete na minha abundância conjugal, na minha abundância com filhos. Então, é fácil de a gente entender que não é nenhuma questão de equilíbrio, é uma questão de um organismo que ele pulsa assim, sabe? Não tem como o corpo humano, por exemplo, bater só... o meu coração tá bom, não tem problema que o meu rim não tá tão bom. Não, é um organismo, precisa de tudo ter uma fluidez, um certo nível de abundância para que você transborde saúde mesmo, entende? Então, é meio que a mesma coisa, não sei se eu fui clara. É meio que um processo assim, existem as áreas que são independentes, mas são interdependentes entre si. Exato. Né? Você mexe um pauzinho aqui, afeta no outro. E quando você falou da abundância, eu lembrei de uma historinha, que é a história do duende, né? Resumidamente existiam 4 doentes, eles queriam roubar a grandeza do homem, e aí eles decidem colocar a população lá para dormir, né? O ser humano para dormir, e roubam essa grandeza. Aí eles armam um plano de esconder. Só que a pergunta é, onde a gente vai esconder? Aí um dá a ideia, vamos colocar no pico da maior montanha. E aí os outros respondem, mas o ser humano é curioso. Ele vai dar um jeito, vai escalar essa montanha e vai achar a grandeza. Tá, vamos colocar lá no fundo do oceano. Falou, mas se o ser humano pode escalar, ele pode mergulhar. Vamos cavar um buraco, um buraco muito fundo e vamos colocar lá. Mas se ele pode escalar, mergulhar, ele pode escavar também. Eles ficaram horas e horas, até que o último falou assim, já sei, vamos colocar no último lugar que ele vai procurar. Aí eles, onde? Dentro dele mesmo. Eles colocaram a grandeza de volta e falou, aqui é o último lugar. Eles sempre vão procurar fora e por último vai procurar lá dentro. Eu acho que a abundância tem muito disso, né? Ela é talvez algo interno, é intrínseco, quando você reconhece isso. É isso? Talvez
a abundância seja a fagulha divina, né? Que tá dentro da gente, que pode ser essa grandeza da tua metáfora, mas que eu chamo de Jesus, né? O Espírito Santo vive dentro da gente. Então, a gente já tem tudo o que a gente precisa dentro da gente, quando a gente foi criado, para a gente cumprir o propósito, a missão de vida para a qual a gente foi feito para viver. Então, a abundância, ela vive dentro da gente. A gente tem que despertar, deixar ela sair, né? Se desenvolver, trilhar a jornada para que ela brilhe, ilumine, inspire outras pessoas. Acho que é muito por aí. Tá. E você tocou num ponto aí, numa palavra que hoje em dia está muito, eu vou colocar assim, muito comercial, né? Muito romantizada na internet, que é o propósito. A maioria das pessoas não tem nem noção do que é isso e acho que grande parte dela passa a vida inteira, morre e mal soube o que ela de fato veio fazer aqui e ela entrou num sistema automático de vai trabalhar, pagar conta e entra no fluxo, reproduz e vai embora. Qual que é o seu propósito de vida? E como que você construiu ou criou este propósito? Criou não, encontrou este propósito, né? Porque eu já ouvi uma frase que você encontra o propósito no caminho, né? É isso que eu ia falar. Como é que foi essa jornada, esse seu caminho, até de fato encontrar, falar assim, cara, é isso. Você falou que uma parte da população não sabe nem que existe essa questão do propósito, outra parte sabe, mas se perdeu. Enfim, eu ouso falar que uma grande parte da população também está correndo atrás do propósito, né? Não, o meu propósito é esse, isso dá dinheiro, isso dá não sei o quê, isso aqui é meu propósito agora. Propósito é dinheiro. Né? E é muito louco, porque o propósito, ele não é encontrado, ele te encontra, né? Então, quando você mergulha para se encontrar, se conectar com a sua real identidade, né? Com o seu DNA, com a sua missão, com quem é você, né? O propósito automaticamente ele te encontra. Então, não é uma busca que você faz, e sim uma preparação, uma abertura que você faz para viver isso. Então, da minha parte, como que aconteceu? Eu sempre, por conta de querer viver coisas que a minha realidade não permitia, e eu sonhar muito, eu sempre busquei maneiras de encontrar caminhos para eu evoluir financeiramente, para eu poder viver aquilo que eu queria viver. Então, eu escolhia coisas que davam dinheiro, que me pareciam caminhos onde eu ia ter retorno financeiro maior do que o que eu estava tendo na atualidade. Então, minhas escolhas sempre foram essas até então, né? Até que um dia eu cheguei num lugar alto, né, de muita realização. E só que quando eu cheguei nesse lugar, Henrique, eu olhei para o lado, assim, para os lados, e eu não tinha nada de abundância, não tinha nada de felicidade. Eu só tinha dinheiro na conta, eu só tinha troféu na estante, né? Então, realmente, aquilo não fez o menor sentido. Eu costumo dizer que quando eu cheguei no tudo, eu não tinha nada, né? E eu fiz um caminho inverso, né? Veio a pandemia, eu perdi muitas das verdades que eu entendia que eram verdades na minha vida, tanto pessoais, quanto profissionais, quanto financeiras. E eu fui para um lugar de muito menos do que aquilo que eu tinha conquistado, sabe? E eu chamo esse lugar de nada. Eu fui para o deserto mesmo. Só que eu fui tão feliz no deserto, porque foi no deserto que eu conheci Jesus, que eu me conectei com as minhas reais verdades, com quem realmente eu sou, com os meus princípios, com os meus valores, com pessoas que estavam comigo por quem eu era, não pelas coisas que eu fazia ou tinha. E isso mudou completamente minha maneira de ver as coisas. E essa conexão com esse divino, que eu chamo de Jesus, de Deus, né, me fez aprender a fazer as escolhas baseadas naquilo para que eu fui criada e não para aquilo que eu achava que ia dar dinheiro. E isso mudou completamente, porque em pouquíssimo tempo, depois que eu virei essa chave, que eu liguei essa fagulha divina dentro de mim, eu conquistei 3 vezes mais, financeiramente falando, aquilo que eu tinha conquistado em anos da minha vida. E com muito menos esforço, e até eu conversava com Deus e falava, Senhor, eu não estou me sentindo tão merecedora, porque eu já fiz tanto e não tive, agora eu tô... Ele, não é seu, é meu, eu dou e eu tomo. Eu empresto e eu tomo de volta. Então, enquanto você estiver fluindo
dentro do propósito que eu disse para você qual era, vai dar tudo certo. Não se preocupe mais. Sonhe, inspire, né? Eu nasci para ensinar as pessoas a viver a abundância. Então, hoje eu tenho muito claro o meu propósito. E por que eu escolhi, né, o coaching, né, hoje, como profissão? Porque é uma metodologia, eu sou uma pessoa racional, eu gosto de métodos, de processos. Eu sou uma pessoa que sempre chegou nos lugares, entendia aquele lugar, aquelas informações, transformava em método Criava e fazia ferramentas. acontecer. Então, para mim, o coaching, ele sistematiza a questão do propósito, de quem eu sou, o que eu quero me tornar e qual que é o plano. Então, eu só usei a ferramenta, porque, na real, eu estou trabalhando no projeto de Deus para minha vida, que é isso, que é despertar as pessoas, né? Sim, eu lembro uma vez de um bate-papo que a gente tava, e eu tava aqui pensando intuitivamente, né, daquilo que a gente ia fazer, e aí você já pegou a folha assim, começou a desenhar, do nada, no final da conversa, a gente tinha um processo, um método, eu falei, mas eu nunca que ia escrever, eu ia intuitivamente começar a fazer, mas você já tava lá transformando aquilo, e aí eu acho que vem muito desse seu tato. Você acredita que isso é nato, que você desenvolveu essa habilidade de transformar as coisas em métodos, coisas simples, para que as pessoas tivessem esse entendimento, essa clareza maior? Ou não? Foi uma característica? Porque você fez várias coisas, você teve agência, né? Você trabalhou com marketing de relacionamento, fez um bocado de coisa. Como você acha que foi construída essa característica, essa habilidade? Bom, eu acredito, Henrique, que nós temos dons e talentos. Dons e talentos são presentes de Deus para nós. E a partir do momento que a gente cria consciência dos dons e talentos que nos foi dado e que a gente os coloca em prática, coisas incríveis acontecem. Então, a gente faz o possível com os dons e os talentos que nos foram dados para que Deus entre com a parte do impossível, que a gente chama, né? Que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe nem como aconteceu, né? E esse é o impossível de Deus agindo. Racional. Exato, mas isso só acontece, essas coisas inexplicáveis acontecem na sua vida somente se você usar com sabedoria seus dons e seus talentos. Com sabedoria, com perseverança, né? Com lealdade, com verdade, né? Que você tenha coragem, verdade e humildade para se despir de tudo, para entender quais são esses dons e talentos. Então, é isso. O que você me perguntou mesmo? Não, essa construção da habilidade, tá. se ela é nata, você falou dos dons e talentos, então você acredita que São. Meio que um dom, um talento seu. Óbvio que o talento ele é trabalhado também, né? Ele deve ser trabalhado. Mas eu tenho um dom... Você já gostava de fazer isso? Sim, tipo, sempre. Desde quando, assim, que você lembra? Você fala, nossa, eu adoro ensinar a galera. Desde sempre. Explicar as coisas. Desde sempre. A primeira coisa que eu aprendi foi dançar, fui bailarina. E eu olhava a minha professora ensinando, eu tinha 4 anos, eu falava... Eu lembro, como se fosse agora... Isso seria tão mais simples se ela explicasse dessa maneira? Então, essa didática é um dom e um talento que eu tenho, sim. E eu desenvolvi ele muito com estudo, com técnica, mas é um dom e um talento, sim, de eu olhar e falar, eu consigo explicar isso dessa maneira muito mais simples. Porque quando você quer ter resultados acima da média, não importa você entender, sabe? Importa você construir ferramentas para que muitas pessoas entendam aquilo. E que muitas pessoas, ao mesmo tempo, repitam coisas simples e gerem um resultado extraordinário, né? Então, eu sempre olhei para as coisas muito simples dessa maneira, né? E tem a questão também do perfil, né, Henrique? Eu tenho um perfil comportamental dominante e estável, que é raro esse perfil. Então, o que é o dominante? Ele entra em ação, ele faz, ele acontece, ele lidera, ele toma a frente, ele gosta de desafio, ele realiza, ele é da ação, né? Só que com a estabilidade, pensa, a estabilidade seria o contrário disso, né? Com a estabilidade, eu consigo, antes de sair fazendo, eu consigo olhar e construir um caminho onde vai ser mais simples, onde eu faço menos, né? Onde eu faço mais com menos. Então, isso é uma facilidade que eu tenho. Tem a ver com o meu perfil, tem a ver com os meus dons e meus talentos, e tem a ver com a minha preparação, com os cursos, com os livros e com tudo. Então, essa junção faz a mágica acontecer, né? Que eu falo. Mas
é isso. E tem pessoas que vão ter facilidade, como você, mais na influência, mais em falar, em usar a linguagem, a expressão, a emoção, o entusiasmo, para fazer o mesmo efeito que eu faço agindo com estabilidade, entende? E tem um outro perfil que é o mais conforme, que ele pega as regras e executa brilhantemente, também vai trazer. Então, Ele não pensa tanto estrategicamente, mas você deu na mão dele. exato. O Tá conforme, feito. ele é o coxinha, né? Ele quer entender tudo, ver todas as regras, todos. E a partir do momento que ele entende, ele compreende, ele aceita aquilo, porque ninguém para esse cara, ele vai até o fim, né? O influente já pode se perder no meio do caminho, porque ele gosta de falar e gosta de fazer amizade e vai prometendo tudo para todo mundo, e aí ele tá procurando a caneta tá na mão, e aí chegou o final do dia, ele, não fiz nada. Né? Mas ele entusiasmou todo mundo, encheu o ambiente de alegria. Então, cada um tem seu brilho, cada um tem sua luz, né, própria. Sim. E a beleza está na diversidade, né? Claro. Vai se complementando, né? Vai se conectando. Eu lembro de uma frase do Steve Jobs que ele dizia: eu não preciso ser o melhor, eu só preciso ter os melhores junto comigo. Ele não era o melhor programador, ele não era, talvez, o melhor executor, o melhor designer, mas ele tinha os melhores com ele, ele tinha a visão, né? E ele conseguiu unir pessoas em prol desse objetivo comum. Esse, né? inclusive, é um mindset empreendedor, um dos top 10, né? Eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor em trazer os melhores para minha equipe. Sim. Não, e foi justamente quando eu conheci, por exemplo, o marketing de relacionamento, foi na indústria que a gente se conectou, eu lembro que eu olhava e, cara, eu achava muita gente muito melhor do que eu. Né? Tem gente que fala assim, nossa, você é um dos melhores comunicadores, treinadores assim que eu já vi. E eu falo, cara, mas eu olho tanta gente, né? E aí, óbvio, era uma crença minha também limitante, que a Suelen sabe, que eu tinha muito medo de me expor. Muito medo de me expor. Eu descobri, inclusive no método CIS, né? De onde vinha essa crença, que foi na época que eu jogava bola, que eu era camisa 10, que eu era capitão, que eu perdi o título o pênalti do título. E foi ali que construiu isso de eu começar a recuar. Então, na posição do campo, por exemplo, eu era mais atacante, e eu fui aos poucos indo mais para trás. Minha mãe intuitivamente falava, mas você só toca a bola pros outros, você não faz? Eu falava, não, mãe, é porque minha posição é só distribuir. Mas não, era uma crença que eu tinha de se expor. Porque normalmente a galera que tá na frente é a mais exposta, é a mais cobrada por fazer alguma coisa. E dentro do modelo de negócio, depois participando de treinamentos, que eu fui desenvolvendo isso. Confesso que de vez em quando, muita coisa eu não tirei do papel, porque eu ainda tenho essa crencinha lá que eu já venci, já alterei, mas ainda tenho um resquício, um restinho dela aqui. Nossa sessão de coaching começa. Agora, né? Vamos eliminar e exterminar de vez, né? Vamos exterminar de vez. E aí eu queria saber o seguinte, dentro dessa jornada, né, você falou aqui que um dos momentos mais importantes, talvez das grandes viradas de chave, de você conseguir viver hoje o que você está vivendo, o seu propósito, foi ali na pandemia, né? Que você tinha só dinheiro e estava sem outras coisas. Mas quais outras dificuldades você encontrou ao longo da sua jornada? Por exemplo, começou a empreender muito jovem. Então, tomou a frente de um negócio muito jovem. Talvez por empreender sendo mulher. O que assim, mais foi desafiador dentro Você acredita, dessa jornada? Henrique, com certeza eu tive desafios, com certeza. Mas eu nunca enxerguei os meus desafios, dificuldade, eu não lembro, sabe? Eu vou te falar que os meus maiores desafios foram agora, na vida adulta, sabe? Para realmente viver... Depois já com filho, já criar. Exato. Eu acho que eu sempre fui sonhadora, alegre e muito desejosa de conquistar as coisas, sabe? Então, fui fazendo, eu não tive muito, sabe? O meu pai faleceu no dia do meu aniversário de 14 anos. Daquele dia pra frente, eu acho que eu não escolhi muito, acho que eu fui só. Porque no dia seguinte, minha mãe falou assim, não temos dinheiro, e não temos de onde sacar o dinheiro porque não tem como seu pai... Então, assim, naquele dia eu já falei, eu preciso fazer alguma coisa, vai faltar comida. Eu tinha 14 anos, eu só dançava balé, ia para a escola, ia para o catecismo, sabe? Eu tinha uma vida, assim, de fazer as atividades que a minha mãe e meu pai diziam que eu tinha que fazer. E eu adorava, brincava bastante na rua, tinha uma vida feliz, sabe? 14 anos, meu pai morreu, e agora?
Não fiquei pensando, olha, vou fazer meu projeto de vida aqui. Meu Deus, não sei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar minha mãe a trazer dinheiro para casa. Legal. De novo, a cabeça sistematizando as informações, né? O que eu sei fazer? Dançar. Bora, que eu vou ir nas escolas infantis e vou falar que eu sou professora de balé e se eu posso dar aula de balé. E no dia seguinte eu saí e fui. E voltei empregada. Já consegui uma escolinha lá, que sabia que eu dançava super bem no bairro. Tinha ganhado vários concursos de dança. E comecei a dar aula. Então, eu fui. Né? Dali, eu já estava no finalzinho da 8ª série. Assim, meu pai faleceu em outubro, então eu me formei em dezembro. Em janeiro, eu já estava no colegial. Então, minha mãe já me colocou no magistério, porque já era alguma coisa para ter uma profissão, casou muito com a questão de eu gostar de ensinar, de treinar. Então, ali no magistério, eu já comecei a desenvolver a habilidade de ensinar, de ter paciência, de ter aquela... Porque ensinar é muito desafiador, porque principalmente para quem é dominante, né? Tem dominância no perfil comportamental. Porque é mais fácil eu fazer. Eu faço mais rápido e faço melhor. Você fala uma, duas, fala, não, tia, o que eu faço? Peraí, eu tenho que ensinar. Tem que ensinar, você gasta um tempo. Só que depois, as pessoas não percebem isso, que depois que ela ensina, você tem o quê? A tão sonhada liberdade. Você multiplica. E eu gosto muito mais do que fazer bem feito, é ter liberdade, né? Então, eu aprendi que eu tinha que ensinar. Então, a minha estabilidade me ajudou a conter minha dominância para eu poder ensinar e construir boas pessoas para trabalhar do meu lado, sabe? Então, eu tive agência de desenvolvimento web 18 anos. Eu tinha uma equipe incrível. E eu ensinava, eu ia para os Estados Unidos, fazia as atualizações de software, de programas, voltava e ensinava todo mundo, do que mandar todo mundo para lá, porque era muito mais caro. Então, eu conseguia ter um preço competitivo de mercado dos meus produtos e serviços e uma equipe foda, assim, sabe? Treinada. Então, ensinar é incrível. A habilidade, vender e ensinar, para mim, quem não sabe vender e ensinar vai ser limitado na vida em termos de resultado. São duas coisas que você tem que dominar. Você tem que saber se vender aquilo que faz parte dos seus negócios, suas ideias, você, né, como pessoa, e ensinar seu time. Quanto mais pessoas melhores que você, treinadas, você tem mais liberdade, tem mais alavancagem financeira. E tem uma frase que é um trava-língua, mas eu acho que ela resume bastante esse conceito da liberdade, né? Eu não vou ter que falar não, né? Que isso. O sucesso é a sucessão de sucessivos sucessores bem-sucedidos. O sucesso é a sucessão de sucessivos sucessores bem-sucedidos. Resumindo, duplicação. Sim. Que é isso. Que é você transferir esse conhecimento, ensinar as pessoas para que elas sejam independentes. Exato. Elas não serem dependentes de você, porque senão você se torna um gargalo. E olha que engraçado, é o que os pais têm que fazer com os filhos. Eu tenho que criar os meus filhos para o mundo. É isso. É isso. Eu tenho que criar os meus filhos para eles se tornarem independentes de mim o mais rápido possível. Né? Tem muitos pais hoje aí reclamando que os filhos estão com 35, 40 anos em casa, que não tem a menor condição de casar, de se tornar independente. Culpa de quem? Se é que tem culpa, né? Dos pais. Do líder. Dos pais, né? Então, é isso. A gente precisa desenvolver a independência, a liberdade através do treinamento, da educação, do ensino, para que a gente tenha liberdade. Né? Não importa o que a gente faz, não importa o que nós somos capazes de fazer, mas sim aquilo que a gente multiplica no ambiente que nos cerca. Boa. E aí, entrando agora num ponto, acho que você tem muito conhecimento, que eu queria que você agregasse com o pessoal. Acho que até partindo desse princípio, né, que a gente falou sobre pessoas que ainda não têm autorresponsabilidade, né, que, poxa, não estão ainda em casa. Como que faz para construir essa autorresponsabilidade? Qual que é o primeiro passo dessas pessoas de realmente olharem como centro de tudo que acontece? Culpa ou sucesso, fracasso ou sucesso tem a ver comigo, tem meu dedo, tem minha atitude aí. Como é que faz para assumir essa responsa, construir essa autorresponsabilidade? Adoro. Primeiro, entender que autorresponsabilidade é liberdade. Pensa. No momento que você fala, peraí, o que aconteceu aqui? Ok? E aí você faz assim, ó. Isso aconteceu porque eu... Você se liberta, porque a partir do momento que
a responsabilidade é sua, a partir deste minuto, você pode começar a agir e caminhar, né, para construir uma nova realidade sem depender de ninguém. Porque quando a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do Henrique. Então, eu preciso que o Henrique tome uma decisão. Se o Henrique não tomar uma decisão a vida toda, cara, eu fiquei presa, limitada no outro. Então, quando você entende, pelo menos para mim foi assim, quando eu entendi, falei, beleza, é tudo minha culpa, já nem quero saber mais se é ou não. Né? Se eu tomar essa posição, eu ter essa atitude, essa postura, me liberta e me faz poder construir a partir do mesmo minuto uma nova realidade, é isso que eu quero. Então, acho que esse é um gatilho, né? Autorresponsabilidade, não é a crise, não é o seu chefe, não é o seu companheiro de trabalho, não é o seu filho, não é o clima, né? Sou eu. O que eu posso fazer diferente frente a isso aqui que está sendo apresentado? O que eu posso tirar de lição daquilo que aconteceu comigo em tal momento? Por que será que eu atraí aquela experiência? Por que será que era importante eu passar por aquilo? Por que será que aquilo fez parte da minha história? E até agradecer, né? Porque aquilo que você é hoje é a soma de tudo que aconteceu com você. Então, é como se você estivesse sendo lapidado, você precisasse viver, passar por tudo aquilo para que você se tornasse a pessoa que você merece ser, a pessoa que você foi feita para ser, né? Em tudo dá graças, né? Em tudo. Sim, em não tudo. Só nas vitórias, TUDO, né? Tudo. E a galera, acho que todo mundo sempre está buscando alguma mudança, alguma transformação. Então, por exemplo, poxa, eu estou realizado em alguns pilares lá da minha vida, mas tem uns que eu estou querendo ajustar, então, poxa, eu estou querendo mudar isso aqui. E quando a gente fala de mudança, a gente na verdade, vai trazer aqui desconforto. Então, acho que mudança está ligada ao desconforto, porque é fazer um pouquinho mais daquilo que você não está fazendo, é fazer diferente, ou é fazer algo novo. A pessoa que quer começar a traçar uma trajetória diferente, mudar de profissão, mudar de negócio, sei lá, melhorar alguma outra área da vida. Na prática, assim, como é que ela começa? Sair do ponto A para o ponto B, o ponto que eu tô para o ponto que eu desejo, o que ela faz? Como é que começa essa jornada na prática mesmo, assim, meio que diariamente, o comportamento, o que tem que fazer? Na prática, Henrique, que eu vou te falar uma coisa que é muito louca. Na prática, 99% da população não sabe onde está e nem para onde quer ir. Então, as pessoas ficam fazendo planos de ação e planejando e fazendo e enchendo a agenda de coisas sem nem saber onde ela está e para onde ela está indo. Então, na prática, eu não sei se você... Com certeza você deve lembrar, né? Porque a gente é mais ou menos da mesma idade, então... né? Certeza. Tinha aqueles brincadinhos, aquelas ambulâncias bate e volta, assim... Esse é 99% da população. Ela é como se fosse aquele carrinho bate-bate. Ela está indo para qualquer lugar, bateu, deu um probleminha, apertou, vira. Anda, bateu, não, aqui também não. E ela fica assim. E aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, ela pula a onda de novo, em ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo, e vai. E ela, quando ela olha para trás, ela está até pior do que ela estava 10 anos atrás. Então, a bem da verdade, o que muda a vida de 99% das pessoas? Ter clareza do ponto A. O que é clareza do ponto A? Autoconhecimento. Quem eu sou, quais são as crenças que eu tenho de identidade, as crenças que eu tenho de capacidade, que é o fazer, e as crenças que eu tenho de merecimento, para eu reter tudo aquilo que eu conquisto e não ficar ganhando, perdendo. Então, a maioria das pessoas, 99%, não sabem isso. Quem eu sou? Você pergunta, Henrique, quem é você? 99% das pessoas vão ficar, eu sou advogado, eu sou médico. Não, estou perguntando se você faz, estou perguntando quem é você. Cara, eu sou uma pessoa que tem uma crença firme em Deus e se posicionar em cima da identidade que ela foi forjada, que ela foi criada. Então, quando você vem com ferramentas e com perguntas e com vários processos que a gente tem, e a pessoa, caraca, me conheci. Isso já é meio caminho andado, porque se ela se conhece, o propósito a encontra. E se ela tem clareza de quem ela é e qual é o seu propósito, ela rápido desenha um ponto B.
Então, legal. Eu tenho tais dons e talentos, eu estou entendendo, eu tive um chamado aqui para isso, então eu quero chegar aqui. Né? Como que é esse aqui? Desenha com clareza, esmartirizado, né? É a meta, né, detalhada. E aí, o como é o que menos importa. E as pessoas ficam 100% do tempo no como. E não olham para esse A, e não olham para esse B, e não gastam um tempo nisso. Então, o que eu tenho percebendo, trabalhando com isso já agora há 2 anos, todo dia, vários casos no meu escritório, pessoas riquíssimas, pessoas sem nada, sabe? É isso. É essa confusão de quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer, do que eu mereço receber em troca disso, enfim, em resultado disso, e para onde realmente eu quero ir. Quem vai comigo, quem vai estar lá comemorando comigo quando eu chegar lá, né? E aí sim a gente traça esse plano de ação. Boa. E assim, acho que para ir até um pouquinho mais a fundo, quero te fazer essa pergunta pensando no seguinte. A pessoa começa profissionalmente, a grande maioria das pessoas não trabalham com aquilo que sonharam, tá? Nem sonharam. Nem sonharam, às vezes nem sonharam. Então ela começa, e ela começa a empurrar com a barriga. Aí começa a ter as contas para pagar. Aí ela começa a viver em função de contas, né? E vive basicamente naquela escravidão moderna, porque antigamente trabalhavam para ter o que comer e morar. E é basicamente o que a maioria de nós está fazendo hoje. Para quê? Para pagar as contas de morar e de comer, né? Uhum. Alguns ali conseguem até desfrutar um pouquinho mais de experiências. Então, se a gente parar para perguntar para uma pessoa que está, sei lá, no metrô, por que você está indo fazer o que você faz? A maioria vai falar assim, porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que ir. Pronto. Então, o motivo de ir para pagar a conta e ter que ir, eu acho que é um motivo válido por um período da sua vida. Porque tem momento que você fala assim, cara, não dá tempo de eu planejar as coisas, eu preciso meio que sobreviver. Mas, cara, só sobreviver a vida inteira não dá. Um momento você vai ter que parar. Então, vamos pegar que uma pessoa aí já tem, sei lá, 10 anos de carreira, 15. E ela tá nesse momento que ela fala, poxa, mas como é que eu paro para planejar? E tempo? Mas agora eu já tenho filho. Mas agora... E coloca um monte de justificativa. Assim, quais seriam as dicas que você daria para ela começar? Fala, velho, você tem 2 horas no dia. Você não quer abrir mão do seu trabalho, abrir mão da carreira que você já construiu para construir uma do zero, depois de 15 anos, de 20 anos. Cara, o que assim, dicas da pessoa falar, dá os primeiros passos? Porque a maioria fica nisso. Não entende... Então, a partir do momento, poxa, preciso procurar entender quem eu sou. E aí, entendendo quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. E aí, depois disso, os passos. Quais passos que eu tenho que dar? Não sei se ficou confusa essa pergunta. Ficou um pouquinho... não tem problema. Tá complexo aqui, minha mente. Eu quero pontuar algumas coisas antes disso. As pessoas fazem o que elas fazem. Tudo que o ser humano ele decide fazer, o comportamento que ele coloca em prática, os resultados que ele tem, tudo está atrelado às crenças e valores que ele tem dentro dele. Boa. Então, até esse fato de ter essa vida, de eu acordo para trabalhar, para pagar boleto, esperando ansiosamente pela sexta, sábado e domingo para encher a minha lata de cerveja, ver futebol e comer churrasco. E é uma delícia isso, né? Mas se for só isso, nós vamos ter problemas, né? A pessoa vai ter problemas. Enfim, então, até esse estilo de vida, ele está ligado com crenças e valores. Então, no fundo, a pessoa acredita que esse é o único caminho que ela tem de viver. Ela não conhece o outro. E ela não acredita em nada que apoie ela a dar um passo diferente. Então, não adianta você falar, não, hoje eu acordei e chega. Hoje eu vou mudar completamente aqui, uma nova carreira, vou virar empreendedor, estou há 40 anos como funcionário, vou virar empreendedor e tudo vai acontecer e 2024 vai ser o ano da minha vida. Ok. Tem que ser otimista, mas... Se as suas crenças e os seus valores, elas permanecerem os mesmos, você não vai dar certo. Então, por mais incrível que seja a sua ideia, por mais investidores que tenham investindo dinheiro na sua ideia, não vai dar certo. Tá? Por quê? Porque eu não trabalhei minhas crenças e valores. Então, o primeiro passo, Henrique, é mergulhar no autoconhecimento, é entender por que você está fazendo o que você está fazendo e por que você vai decidir fazer diferente e como você vai instalar essas novas crenças. Por quê? As crenças, elas são instaladas na gente de 2 maneiras. Ou por forte impacto emocional ou por repetição.
Então, se eu ouço muitas vezes alguma coisa ao longo da minha vida, ou se eu vi, por exemplo, os meus pais brigando por dinheiro muitas e muitas vezes, ou se eu vivi num lar onde o meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, eu instalei crenças por repetição e por forte impacto emocional também. E hoje, se eu quiser ter resultados muito diferentes daqueles resultados que eu tenho tido, eu preciso vir reprogramar essas crenças, entende? Então, como que eu reprogramo as crenças? Eu não posso reprogramar uma crença intencionalmente por forte impacto emocional, mas eu posso por repetição. Então, eu começo a cuidar da minha comunicação verbal e não verbal e instalar novas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento para que eu tenha condições de sustentar o meu novo desejo, de construir uma nova carreira, de construir um novo relacionamento, de atrair um novo tipo de pessoa para eu me relacionar, né? E aí eu tenho, sim, muita chance de ter sucesso. Então, o que a gente faz no trabalho? Esse trabalho de identificação e a gente tem os rotineiros, que a gente chama de exercícios rotineiros, que todo dia você vai implementar uma nova comunicação e vai repeti-la até que ela se torne uma crença, uma sinapse, uma nova sinapse neural é formada no seu cérebro e você passe a operar por esse caminho e não mais por aquele antigo. Então, isso aqui a gente vai fortalecendo, você vai criando evidências de que aquilo está dando certo, aquele caminho vai ficando mais forte, esse vai morrendo, e aí você se torna uma nova pessoa, com novos resultados. Então, esse é o processo. Maravilha. Então, você mexe na crença. E aí essa crença vai mexendo em tudo, o sentimento, a forma que você vai agir, isso. Sim, além da questão do autoconhecimento, né? De mapear os dons e os valores, porque eu tenho que escolher uma nova carreira que tenha a ver com aquilo que eu fui, para aquilo que eu fui criado. Senão, de novo, eu vou trilhar um caminhão, vou chegar lá. E é legal isso, porque a pessoa acaba esquecendo que para onde ela vai, eu quero mudar de carreira. Tá, mas quando você muda, você leva você com você mesmo. E se você é o mesmo você só mudou de ambiente, mas você é o mesmo você. Então, acho que é isso, né? Isso. E eliminar a questão de vou fazer isso porque isso tá dando dinheiro, tá na moda. Então, eu vou fazer isso porque fulano ficou rico, meu primo não sei o quê. A mão coça, né? Fala, não nossa, é isso. Eu vou hypar. Pensa, Deus... Tô estourado. Pensa, Deus criou você com um propósito. Se você entender qual que é esse propósito, comprometer com ele... E se Deus prometeu uma vida em abundância para você, você já tem um plano. Você não precisa ficar procurando esse plano. Olha que loucura. Entende? Então, eu fui criado com um objetivo, com um propósito. Se eu sei quem eu sou e eu entendo qual é esse propósito, é só eu seguir a jornada que eu vou encontrar o quê? A abundância. E como que a gente faz para definir um objetivo claro que faça sentido? Porque hoje eu vejo muita gente, óbvio que a gente é influenciado, né, a todo momento, e até as nossas ações, nossos desejos, tem gente que fala, mas eu sou zero influenciável. Não, todo mundo é, pô. A gente tá recebendo estímulos a todo momento, e a gente não tem bloqueio para tudo isso, né? A gente pode ir lidando com as situações. Mas eu vejo que a maioria das pessoas pega e assume algo que ela viu ali na internet como um objetivo, verdade. Um sonho, uma verdade, e não faz sentido. Por isso que ela para no meio do caminho. Ela começa, só que pra ela, assim, ela tá botando energia, tempo, dinheiro, e aí ela vai vendo que, tipo, não faz sentido. Deixa eu pegar Como um gancho que ela faz disso. pra ter esse objetivo mais claro? Deixa eu pegar até um gancho disso. A pessoa tá vendo ali todo dia o story de alguém que ela tá seguindo e que tá no automático ali pra ela, e ela vai vendo aquilo. O que acontece quando eu vejo alguma coisa repetidamente? Crença. Vira uma crença. E toda crença é autorrealizável. Opa, Kelly, o que é isso? Tudo que é uma crença dentro de você, o universo conspira para que ela se torne realidade. Você, as suas ações, as suas decisões, as suas inspirações, as suas conexões, tudo vai inspirar para essa crença virar realidade. Então, você está vendo ali alguma coisa que não é positiva, que você sabe que não é positiva, mas que você fica vendo porque você é curioso, fofoqueiro, né? E fica vendo, é muito repetido, muitas vezes, por muito tempo, aquilo vai acabar virando uma crença dentro de você. E posso te falar? Se virar uma crença, vai virar realidade na sua vida. Pode ter certeza absoluta. Kelly, mas eu tenho uma crença de que eu sou rico e eu nunca virei rico. Porque não é uma crença, é um desejo. Se for uma crença, você vai se tornar. Pode ter certeza. Uau.
que é isso que você me perguntou? Desculpa. Não, de como definir um objetivo claro. Um objetivo que faça claro. sentido. Óbvio, tem que se conhecer, né? Acho que volta nisso, né? Vou dar um exemplo, Henrique, meu, tá? Quando eu entendi quais eram, com clareza, meus dons e os meus talentos, e quando eu me abri para que o meu propósito entrasse assim, eu lembro como se fosse hoje, né? A gente brincava assim em vários treinamentos. A gente nunca esquece 2 dias, o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê que a gente nasceu. Eu vivi esse dia. Eu estava na praia, na pandemia, andando e pum, eu senti, e eu ouvi, e eu falei, é isso. Eu tive uma paz, sabe aquela paz que excede todo o entendimento, né? Eu senti isso quando eu sabia que era o meu propósito, porque eu tive essa sensação de preenchimento, de plenitude, sabe? E aí, Henrique, eu sabia que você nasceu para ajudar as pessoas a viver uma vida em abundância. E aí eu comecei a me fixar no como eu vou fazer isso. Eu vou ser pastora? Eu vou, sei lá, dar palestra? O que eu vou fazer para eu colocar isso aqui em ação, né? E para eu também viver a minha vida abundante? E aí, automaticamente, quando você se abre, as coisas vão acontecendo. E aí, um dia, eu já tinha feito 4 formações de coaching, mas não aplicava, assim, nos meus negócios, na minha família, com os meus amigos, mas não, assim, realmente, assim, é isso que eu nasci para fazer, né? E aí, eu vi o vídeo do Paulo Vieira, né, falando um pouco sobre isso, das pessoas estarem perdidas e tudo mais, e eu comecei, deixa eu estudar isso, deixa eu olhar isso, fui fazer o curso, eu falei, na hora que eu sentei na cadeira, Henrique, para fazer o curso, os primeiros 10 minutos do curso, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser uma das maiores coaches que já existiu. Eu sabia. Eu não sou ainda, não estou, mas sou, já me sinto assim. E eu não tive dúvida nenhuma. Eu não precisei de muito esforço para desenhar esse objetivo, entende? As coisas já começaram a acontecer. Eu estava atuando numa posição corporativa, né, com o meu tempo útil, minhas horas úteis, eu estava atendendo numa posição corporativa numa empresa, eu pretendia ficar lá até o final desse ano. Do nada, as coisas viraram, do nada, né? Porque quando é uma crença, o universo inteiro conspira para aquilo acontecer. E quando eu vi, eu já estava fora, eu já tinha pedido para me desligar, já tinha deixado as pessoas treinadas para ocupar minha função. E quando eu vi, eu já tinha um escritório, ele ficou pronto em 20 dias, eu já tinha minha agenda praticamente lotada de pessoas para eu atender. E assim, sabe, a clareza que você vai encontrar daquilo que você vai fazer está super ligada ao teu propósito, tá? E não é modismo, é o propósito que você sente na raiz, porque você se permitiu olhar com coragem, verdade, humildade para quem você é, entender suas fragilidades, orgulho, entender suas raízes de rejeição e tudo mais, se despir de tudo, olhar para quem você realmente é, sem medo do julgamento e olhando para esse pacote, eu quero viver quem eu sou. E aí as coisas começam a acontecer e você vai ter clareza desse futuro. Às vezes, Henrique, a gente busca uma resposta muito racional. Como que eu tenho clareza? Qual que é aqui o projeto? Qual que é aqui... E, às vezes, não é no teu tempo, sabe? Você vai... Não é no seu tempo. As coisas não são no nosso tempo. As coisas são no tempo dele. Então, eu preciso viver o processo. E o processo é esse que eu estou falando aqui, sabe? De reencontro, de reconexão com a sua identidade. Você sabe quando você está no centro da vontade dele. E aí as coisas acontecem, sabe? Então, às vezes, você sente. Não ficar tão forte nisso. Qual a clareza? O que eu vou fazer agora? Quero mudar a carreira. Então agora eu vou abrir uma loja de pirulitos. E calma, vai ter o tempo que você vai ter as coisas tangíveis para fazer. Mas as coisas tangíveis, elas são alicerçadas pelas intangíveis. É o invisível que alicerça o visível. Então, se permita sentir. Né? A gente está muito talvez num momento da vida, do mundo, onde o sentir é piegas. Muita gente tem vergonha de falar sobre Jesus, de falar que orou, de falar que louvou a Deus, enfim.
E não tem vergonha de falar coisas absurdas, como encher a cara ontem, falar mal das pessoas, de outras pessoas na frente de outras. Então, assim, tá muito deturpado essas coisas. Então, o invisível, ele precisa ser restituído, sabe? Alguns valores para que o visível, quando aconteça com propriedade. Uau! E para a gente finalizar, a última pergunta: como fazer para você ter uma agenda produtiva no dia a dia? Simples, bem simples. Vamos lá. Primeiro eu quero que você... Vou dar um exercício aqui, né? Quais são os 2 problemas que você precisa resolver para ontem? Anota aí. 2 problemas. Depois, 2 maiores sonhos que você quer realizar. Pronto. Eu ajudei você a estabelecer foco, tá? Ou seja, tudo que não tiver a ver com isso, você vai dizer não. E você diz não assim, eu adoraria fazer, mas no momento eu preciso, entendeu? Se você tem dificuldade para dizer não, já fica a dica. Então, 2 problemas, 2 sonhos, esse é seu foco de vida, para até você realizar, todo o resto é não, e todo mundo tem 24 horas, tá? Então, como que eu faço? Eu divido em blocos de 8, 8, 8 e 8, tá? 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e outras 8 horas para fazer todas as outras atividades. Eu, por exemplo, estou numa fase que eu não consigo dormir 8 horas. Eu estou com tantas ideias, com tantos projetos, estou tão entusiasmada que 6 horas para mim é o suficiente para eu estar bem descansada. Então, eu pego essas 2 horas a mais e eu jogo, por exemplo, em trabalho. Dando um exemplo, né? Se eu estou numa fase onde eu preciso acelerar resultados profissionais. Se não, eu jogo para atividades. Se eu estou numa fase onde eu estou precisando resgatar relacionamentos familiares, com filhos, enfim, eu vou usar essas 2 horas, tá? Ou seja, então eu posso ficar com 6 para dormir, 10 para trabalhar, 8 para atividade. 8 para atividade é muito para mim. Eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas que me ajudam em casa, então eu não preciso de 8 horas, eu posso também fazer em 6. Então, eu vou pegar mais 2. Entende? Você pode brincar com isso, mas você tem que construir os seus 3 blocos de descanso, trabalho e atividades. O que é atividades, Kelly? Fazer mulheres. Unha, cabelo, cílios, já dá várias horas, né? Então, e é umas coisas que a gente não vive sem. Não tenta entender, Henrique. Tá? Então, a gente joga em atividades. Eu preciso fazer compras para minha casa. Eu preciso ajudar meu filho a fazer lição de casa. Eu preciso organizar o roteiro da minha ajudante do lar, porque senão ela vai fazer o que ela acha que tem que fazer, não vai ficar do jeito que eu preciso. Então, eu tenho várias atividades para que a minha vida funcione. Eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir em consulta médica, eu preciso... as coisas, tá? Tudo que você tiver que fazer são atividades. Trabalho é só trabalho. Então, não faça atividades na hora de trabalho, não faça lazer na hora de trabalho, é trabalho. E aí, eu vou construir a minha agenda de trabalho. Então, eu tenho momentos de planejamento, momentos de execução, né? E momentos de performance, né? Que é produção. E aí, eu tenho o meu momento de descanso. Sábado e domingo, você pode manter a mesma tríade, ou você pode focar mais na social, enfim, depende do teu momento de vida, tá? Mas é dessa maneira que faz. Então, quando eu pego lá as áreas da vida, por exemplo, espiritual. Eu estou num momento onde eu quero melhorar o meu relacionamento, minha intimidade com Jesus. Então, eu quero aprender a orar e quero colocar um ritmo disso. Em qual tríade que eu coloco? Outras atividades. Atividades. Então, eu vou colocar lá 15 minutos, por exemplo, na hora que eu acordo, 5 minutos na hora que eu acordo, 5 antes de dormir. Legal. Aí eu vou para meu pilar, por exemplo, parentes. Poxa, eu tenho que ligar para minha mãe, sei lá, um dia sim, um dia não. Eu preciso um almoço em família, preciso dar uma atenção para minha sobrinha. Então, eu vou colocando. Aí eu vou para o outro pilar e eu vou fazendo isso. Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, eu não quero ter aula de piano, mas onde entraria isso? Atividades. Atividades está cheio, não tem. Deixa eu olhar lá meus problemas e os meus... Cara, então vai ficar de stand-by, vai ficar para uma outra fase da minha vida, a aula de piano. Você não pode sair colocando tudo e atropelando e ficar com o quê? Burnout. O tal do burnout, o que é? Você não fez a tríade, colocou muita coisa no pacote errado, em vez de estar trabalhando, estar tocando piano, por exemplo, né? Não vai produzir, vai faltar dinheiro, vai atrapalhar a relação com o marido, e aí virou
o O do Borogodó, Caos. chamava minha avó, né? Então é isso, tá? Então divide em 3, vai pegando os pilares da vida, colocando as atividades e com consciência, isso dá, isso não dá, sempre olhando para os 2 problemas e para os 2 sonhos maiores que você quer, precisa resolver, precisa realizar. Incrível, excelente. Já anotei aqui também. Vou precisar fazer isso aqui, ó. A Suelen tá aqui já vendo também. Espera nascer o filho que vai Aí vai vir tudo pra cá, 15 horas para atividades. Descanso vão ser 4 horas, né? No máximo, tudo picado. Sem descanso. E pra gente finalizar, a gente tem um quadro aqui de perguntas e respostas, que a primeira é, qual que é o livro que mais te marcou? Sei que você gosta de ler bastante, mas qual que é o Muito. mais Pode ser te marcou? 2? Pode. Mulheres que amam demais. Eu tive me casei muito cedo, fui casada há muitos anos e eu tive dificuldade para aprender a ser uma mulher solteira e para saber viver sozinha e feliz e plena. E esse livro me ajudou demais, porque ele fala muito sobre a dependência emocional de uma pessoa, de outro sexo, junto com você. Eu acho incrível esse livro e muitas mulheres precisariam ler esse livro, sabe? E um outro que é maravilhoso, que é da Joyce Meyer, né? Inclusive, quem tá longe de ler a Bíblia e quiser retomar isso, a Bíblia dela é maravilhosa porque ela comenta de maneira simples a Bíblia e você entende, né? Porque eu não sei vocês, mas ainda não tenho entendimento. Quando eu leio, eu falo, meu Deus, o que é isso aqui, né? E aí ajuda bastante, eu tenho aprendido muito, faz 4 anos que estou estudando a Bíblia agora e tem me ajudado muito. E ela é a mesma escritora desse livro que chama Raiz de Rejeição, tá? Esse livro é muito incrível e quando me deram esse livro, eu falei, foi minha coach que deu, né? Porque toda pessoa de alta performance tem um coach, tá? Porque o coaching ajuda você a fazer mais coisas mais rápidos e com menos erro. E eu tenho a minha coach também maravilhosa, Dani, e ela me deu esse livro. E eu olhei para a cara dela e falei, eu não fui rejeitada. Ela falou, tá bom, mas só lê. Não, eu quero outro livro. Ela falou, não, lê esse livro. Esse livro vai fazer sentido para você, confia em mim. Eu demorei umas 3 semanas para ler o livro, né? Ele é fininho. É o livro da minha vida. Assim, eu descobri que eu era a rejeição em pessoa, né? Que a gente, às vezes, deturpa as palavras, sabe? Então, e é um livro que realmente mudou minha vida. Eu entender o que é rejeição e quais são os frutos da rejeição na nossa vida, para você poder mudar tudo e, enfim, muito bom. Boa. Qual a pessoa que mais te inspira? Vou colocar aqui nesse plano terreno aqui. Eu tenho dificuldade com isso, Henrique. Eu não tenho uma pessoa que eu fico olhando. Eu gosto de pessoas que não têm medo da opinião dos outros e que vai e que faz. E são várias as pessoas que eu admiro nesse contexto. Mas eu não tenho uma pessoa, não, sabe? Eu acho que eu gosto daquela colcha de retalhos, se fosse uma pessoa que tem muita crença em Jesus, tal pessoa. Se fosse uma pessoa que é muito disciplinada com atividade física, entendeu? Sim, tem várias referências, né? E eu gosto de pessoas que são corajosas, que não têm medo do que vão colher, independente da decisão que elas tomem, né? Acho que é isso. E qual o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje, eu já realizei todos os meus sonhos. Olha que loucura, né? Aquela vez que eu estava no palco do Allianz Parque, né? Recebendo lá o meu prêmio e tal, eu falei... No meio do que eu estava falando veio isso. E agora? Você vai sonhar com o quê, né? Porque você está aqui parecendo a Beyoncé nesse palco e... Enfim... hoje o meu maior sonho é viver a abundância, né? Então, ter um bom relacionamento com os meus filhos, com a minha mãe, ajudar meu irmão na educação da minha sobrinha, que ficou órfã de mãe. Meu maior sonho é sentir esse 10 em todos os pilares, sabe? Deus me fez para viver uma vida em abundância e é essa vida que eu quero viver. Mas mais do que coisas, né, conquistas materiais que existem, e eu tenho certeza que eu vou conquistar todas, como eu sempre conquistei, mas é essa conquista intangível
de você chegar lá com tudo isso e isso, se for embora, não faz a menor diferença, sabe? Então, esse é meu maior sonho. Viver a abundância que eu tanto tenho trabalhado hoje, dedicado minhas horas para que as pessoas acreditem que ela exista, sabe? Que ela existe, para que elas possam ter coragem de ir atrás disso, de viver a abundância, sabe? Ótimo. E a última, se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, qual conselho você daria? Não se envolva por tudo que você se encante. Acho que seria isso. Kelly Rodrigues, vem aqui, garota. Senta aqui, criatura. Não se envolva por tudo que você vai se encantar. Sim. Porque vai dar ruim, filha. Por quê? Nem sempre aquilo que parece encantador de curto prazo tem Deus. As sombras, elas usam as coisas belas para nos confundir, sabe? E hoje eu tenho muito cuidado com isso, sabe? É óbvio que eu tô aberta para tudo que é belo, maravilhoso, mas para isso entrar na minha vida, hoje tem uma estradinha que é bem, assim, criteriosa, sabe? Por quê? Porque sempre tem disfarce. Então, acho que é isso. Acho não, certeza. Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado por você estar aqui comigo, com a gente, compartilhando aí um pouco da sua história, se despindo de algumas coisas, né? E deixa suas redes sociais para a galera que quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, talvez ser mentorada por você. O meu Instagram, que eu mudo toda semana, gente, o nome, essa semana está @kellyrodrigues.coach. Tá? Eu queria que fosse só Kelly Rodrigues, mas alguém fez o favor de registrar o Kelly Rodrigues. Então, eu falo Kelly Rodrigues Coach, Kelly Rodrigues não sei o quê, Kelly Rodrigues KR. Essa semana é @kellyrodrigues.coach, mas vocês vão me achar, põe Kelly Rodrigues lá, tá bom? Só ir no Henrique e lá nos seguidores, vai achar a Kelly lá, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês no meu dia a dia, me seguindo. Henrique, não vejo a hora de ver você, papai. Oh, daqui a pouco. Os cabelinho branco aí tá do chegando, lado. já tem uns já. Já tá nascendo uns já. Os Tá pics em saindo breve. para fralda, para leite, para consulta de pediatra. É isso. Titia tá aqui esperando, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a sua Amém. nova fase. Você é maravilhoso. Obrigado pelo convite. Conta sempre comigo, tá bom? Obrigado você por estar aqui com a gente. E um dia você será reconhecido em público por tudo que você fez nos bastidores. Mais um episódio, segue a gente lá no Spotify e se inscreve também no canal do YouTube. Encaminha para as pessoas se você gostou desse episódio e até a próxima.